Não tenho intenção de cuidar de Pedrinho sozinha. É melhor enviá-lo para alguma instituição que resolva o problema. Ainda lutava para aceitar completamente a chocante realidade de perder meu marido, que havia se casado recentemente, para um ataque cardíaco no meio dessa confusão. Roberta, a ex-mulher do meu marido, gritou isso alto para os parentes ao nosso redor. Nosso casamento durou apenas um mês e tudo que restou para mim foi Pedrinho, o filho do meu marido de seu casamento anterior. A mãe biológica de Pedrinho, Roberta, apareceu depois de muito tempo, mas Pedrinho nem sequer ergueu a cabeça, sentado quieto em uma cadeira no funeral. Os parentes, embora considerassem Pedrinho, mostraram uma atitude hesitante em relação a ele. No entanto, o comentário insensível de Roberta rapidamente mudou a atitude de todos. Eles começaram a especular que Pedrinho, sendo filho de uma mãe assim, também deve ter problemas. Logo alguém começou a fazer comentários estranhos sobre o futuro de Pedrinho. Quem vai cuidar de Pedrinho? O que você acha disso? Na sua casa, é impossível para nós, murmuravam as pessoas, priorizando sua própria conveniência. Levantei-me impulsivamente e fui até Pedrinho, olhando gentilmente para o rosto dele. Você está bem? Quer ir para outra sala para se acalmar um pouco? Você não precisa se segurar por mim. Eu vou para uma instituição, então não se preocupe. Senti uma dor no peito e, inconscientemente, abracei Pedrinho com força. Os olhares frios ao nosso redor pareciam perfurar minhas costas. Quando alguém disse em voz alta que considerar criar o filho de um marido falecido era loucura, a raiva surgiu dentro de mim. Segurando firmemente a mão de Pedrinho, levantei a voz em direção aos parentes hesitantes que observavam. Não importa o que alguém diga, vou criar este filho adequadamente. Ao declarar isso com firmeza, muitas pessoas no funeral olharam para mim com uma mistura de surpresa e dúvida. Então, um homem pequeno sentado em um canto da funerária limpou a garganta e caminhou lentamente na minha direção. Era meu pai, a quem não via há muito tempo. Você realmente está dizendo que vai criar essa criança sozinha? Sim, vou. Vou criar adequadamente o filho de Sam. Ele disse isso com firmeza enquanto agarrava o braço de Pedrinho, que estava quieto ao meu lado, e o levava para fora da funerária. Meu nome é Nathalie. Durante minha época na universidade, imaginei um futuro com ele, com quem tive um encontro fatal em um dia comum, sem significado especial. Ele me pediu em casamento. Suas palavras não tinham pompa e não eram particularmente românticas, mas a pequena flor que ele me deu era muito fofa e deixou uma impressão profunda no meu coração. Ele me entregou uma pequena flor branca em forma de estrela que encontrou em um estacionamento próximo. Quando recebi a flor, o leve cheiro de baunilha nos fez sorrir involuntariamente. Depois do pedido, não nos casamos imediatamente, mas depois de algum tempo, decidi visitar um ginecologista sozinha. Por que você não faz um exame? Cecília sugeriu quando estávamos discutindo o casamento. Foi o conselho dela que me trouxe aqui, sentada na calma e imaculada sala de espera do consultório do ginecologista, ao lado de uma mãe e sua filha, cuja interação capturou meu olhar distraído na sala de espera. Eu ouvi uma jovem mulher na casa dos 20 anos e sua mãe trocando uma conversa leve. Pelo que percebi da conversa delas, a jovem mulher estava prestes a se casar no próximo mês. Embora eu não tivesse a intenção de escutar, a voz da mãe estava um pouco mais alta, revelando que elas estavam ali para um check-up pré-nupcial, para saber se o casal conseguiria ter filhos no futuro. Apesar disso ser estranho, aparentemente era algo comum em famílias mais tradicionais e ricas. Eu também estava ali pelo mesmo motivo, tendo aceitado um pedido de casamento, mas senti um leve tremor de ansiedade. E se o exame de hoje revelasse algum problema? Como eu explicaria para ele? Observando a mãe e a filha animadas, me perguntei se, caso fosse encontrado algum problema no exame, elas ainda se casariam com quem amam. A sala de espera era iluminada pelo sol quente que entrava pelas janelas. Depois da minha consulta, observei a mãe e a filha saírem com sorrisos, e então chegou a minha vez. Ao sair após a minha consulta, o céu anteriormente claro se transformará em nuvens escuras, indicando uma chuva iminente. Algumas semanas depois, recebi os resultados do meu check-up. Os resultados revelaram que eu tinha dificuldade para conceber. Essa descoberta levou ao fim do meu relacionamento com ele. Nunca contei a ele o motivo. Na verdade, eu não queria. Não queria sua compaixão, nem estava particularmente ansiosa por filhos.
Cada vez que eu via pais com seus filhos na rua, eu me lembrava de que não gostava particularmente de crianças. Era necessário para manter meu coração de afundar. Anos depois, conheci um homem chamado Sam no trabalho, e ele conquistou meu coração, apesar do meu voto contra o amor. Fui atraída pelo seu olhar solitário. Reunindo coragem, propus que começássemos a namorar em um café tranquilo perto do meu escritório. Trocamos olhares profundos pela janela por um tempo. No início, apenas nos olhamos em silêncio. Para ser honesta, eu sou divorciada e tenho um filho. Moramos juntos. Vejo. Mas isso não é um problema. Na verdade, eu tenho dificuldade para conceber. Sério? Sim, é verdade. Por isso, gostaria de criar seu filho como se fosse meu próprio. Naquela época, eu ainda não tinha conhecido o filho de Sam, mas estava determinada a amá-lo e criá-lo como se fosse meu. Sabendo que era filho de Sam, Sam ficou surpreso por um momento, mas depois sorriu com profunda gratidão. Obrigada verdadeiramente. A partir desse momento, nosso novo relacionamento começou. Descobri que Roberta, a ex-mulher de Sam, abandonou suas responsabilidades familiares e saiu de casa. Não estava claro como isso afetou emocionalmente seu filho Pedrinho, mas sua solidão devia ser imensa. Com apenas 10 anos, Pedrinho frequentemente passava noites tarde na estação com velhos amigos, já que seu pai Sam frequentemente se atrasava devido a compromissos de trabalho e não conseguia passar muito tempo com ele. Quando comecei a namorar Sam, logo conheci Pedrinho e lhe transmiti que nosso relacionamento era sério e que estávamos considerando o casamento. Depois disso, comecei a visitar a casa deles quase diariamente, preparando refeições para Pedrinho com todo o meu coração, preparando pratos que ele gostava cuidadosamente e fazendo-o feliz. Inicialmente hesitante, Pedrinho gradualmente se acostumou à minha culinária e começou a se abrir, mostrando seu lado inocente e infantil. Pedrinho, como está o jantar hoje? Está bom? Sim, está bom. Para reduzir as saídas noturnas de Pedrinho, ajustei meu horário de trabalho para garantir que pudesse cozinhar para ele à noite. Só apreciava profundamente meus esforços, e após um ano de namoro, decidimos nos casar. Com nosso casamento, me tornei legalmente mãe de Pedrinho e senti uma felicidade profunda. Nosso casamento era um assunto nosso, e como os pais de Sam já haviam falecido, não havia necessidade de informá-los. Apesar de não ter problemas sérios com meus próprios pais, nem de haver circunstâncias especiais, não os via há anos, criada por meu pai depois de perder minha mãe quando era jovem. Assenti pensativamente quando Pedrinho disse, um dia, gostaria de conhecer seu pai. Depois de casar, afeiçoei-me mais a Pedrinho, preparando-lhe várias refeições e esforçando-me para expressar minha maternidade sem uma mãe como modelo e com meu pai ocupado com o trabalho, raramente mostrava afeto. Ocasionalmente, jovens funcionárias da fábrica de vidro do meu pai vinham cuidar de mim, oferecendo conversa e refeições deliciosas. Minhas memórias de infância incluem os sons metálicos do vidro da fábrica nas proximidades até tarde da noite. Eu frequentemente ia à fábrica querendo ver meu pai e era repreendida. Escondida nas sombras, eu observava secretamente trabalhar. Quietamente, eu observava imerso na fusão do vidro no escuro fundo da fábrica. No canto da fábrica, havia um pequeno canteiro de flores com impressionantes flores brancas em forma de estrela. Lembro vividamente de colher uma e esperar em casa sozinha enquanto esperava o retorno de Sam à noite, enquanto Pedrinho dormia. O rosto do meu pai piscava na minha mente. O desejo de encontrá-lo novamente crescia, e eu queria apresentar Sam e Pedrinho a ele. Ansiava ver sua reação e sua expressão. Enquanto procurava o contato do meu pai no meu smartphone, um número desconhecido ligou, fazendo o telefone vibrar. Pressionando o botão de chamada e aproximando o telefone do meu ouvido, o mundo ao meu redor subitamente pareceu frio. A voz de uma mulher desconhecida, as notícias chocantes que ela trouxe e o ar gelado naquele momento trouxeram uma sensação de profundo frio. A ligação era sobre Sam perder subitamente a consciência no trabalho e ser levado às pressas para o hospital de ambulância. Eu estava em conflito sobre ir ao hospital, hesitando por causa de Pedrinho, que estava dormindo e não sabia o que havia acontecido. Aquela hesitação se tornaria mais tarde uma fonte de profundo arrependimento para mim. Apenas uma hora após ser levado ao hospital, recebi outra ligação informando que Sam havia falecido. Mais tarde, os médicos explicaram que um ataque cardíaco foi a causa, mas naquele momento os detalhes da sua morte pouco importavam para mim.
O que eu queria saber não era a razão da morte de Sam, mas sim como Pedrinho e eu deveríamos viver sem ele. Apesar da morte de Sam, não consegui derramar uma lágrima. Tudo parecia repentino e irreal. Sem muito pensar, compareci à reunião com a funerária organizada pelo hospital e os preparativos para o funeral seguiram. Pedrinho, assim como eu, parecia ter perdido o senso de realidade. Ele sentou na cadeira da funerária como de costume, olhando fixamente para o chão como se nada tivesse acontecido. Então, uma mulher vestida de forma chamativa começou a circular pela funerária, conversando com os parentes de Sam e gradualmente causando uma pequena agitação. Embora eu não pudesse ouvir os detalhes das conversas, reconheci que a mulher era Roberta, a ex-mulher de Sam. Ela parecia estar indagando insistentemente sobre qualquer herança. Os parentes de Sam tentavam explicar, mas ouvi-os dizer que não havia nada disso. No meio desse intercâmbio, alguém parecia questionar o futuro de Pedrinho. Roberta gritou na funerária: "Não tenho intenção de cuidar de Pedrinho. Apenas o envie para alguma instituição. Isso é suficiente. Ele está profundamente machucado agora. Você pode parar de fazer comentários tão descuidados, por favor? Ah, então você é a nova esposa de Sam. Ouvi dizer que ele morreu logo depois que vocês se casaram. O que você vai fazer nessa situação? Você não tem parentesco sanguíneo com Pedrinho. E é impossível construir um vínculo parental em apenas um mês, certo?" Enquanto eu encarava Roberta em silêncio, ela deu de ombros com um sorriso sarcástico. "Você sabe, ainda é jovem. É melhor fazer uma escolha da qual não se arrependerá." Ela deixou essas palavras e desapareceu da funerária. Apesar de sua mãe biológica aparecer depois de tanto tempo, Pedrinho não ergueu a cabeça, continuando a sentar-se sem expressão. Inicialmente, as pessoas ao redor estavam simpáticas com Pedrinho, mas sua atitude começou a mudar após testemunharem o comportamento de Roberta. A suspeita de que Pedrinho, sendo filho de uma mãe assim, também poderia ter problemas, começou a se espalhar. A ideia de que o sangue não pode ser negado e a falta de obrigação de criar uma criança sem parentesco sanguíneo levou a sussurros frios ao meu redor. Um dos parentes de Sam de repente começou a fazer uma pergunta preocupante: "Quem vai cuidar de Pedrinho agora?" Seguindo isso, outros parentes começaram a expressar suas próprias situações com comentários egoístas, como "é impossível para nós e quanto à sua casa." Vendo Pedrinho se levantar, corri instintivamente ao seu lado e olhei em seu rosto, tentando consolá-lo. "Você está bem? Quer se mudar para outro lugar? Você não precisa se segurar por minha causa. Eu irei para uma instituição." As palavras de Pedrinho me fizeram sentir como se meu coração estivesse sendo espremido, e inconscientemente o abracei apertado. No meio dos olhares frios ao nosso redor, alguém disse que criar o filho de um homem falecido era impensável. A raiva fervilhou dentro de mim diante dessas palavras, e me virei para os parentes para encará-los. "Não importa o que qualquer um diga, eu vou criar Pedrinho. Por favor, acalmem-se. Vocês não têm obrigação de fazer isso. Enviar ele para uma instituição talvez seja melhor para o seu futuro também. Fiquem quietos. Eu vou criar Pedrinho sozinha, adequadamente." Minha declaração firme deixou as pessoas na funerária me olhando surpresas. O que seria do futuro de Pedrinho se nós dois o deixássemos depois da morte de Sam? Eu não queria que Pedrinho sentisse a solidão que eu havia experimentado na infância. Naquele momento, um homem pequeno sentado na funerária limpou a garganta e caminhou na minha direção. Era meu pai, Theodore, a quem eu não via há muito tempo. Surpresa ao ver meu pai, encarei-o nos olhos. "Você realmente está dizendo que vai criar essa criança sozinha?" "Sim, estou. Farei o meu melhor para criar o filho de Sam." "Não seja ridícula. Você realmente entende a gravidade do que está dizendo?" "Parece que não." Com essas palavras, ele de repente agarrou o braço de Pedrinho, que estava ao meu lado, e o arrastou para fora da funerária. Os outros parentes só puderam ficar ali em espanto, assistindo-nos sair do estacionamento da funerária. Meu pai se virou para Pedrinho e disse: "Pedrinho, eu sou seu avô." "Sim, eu acho que sim." "Que tal vir para minha casa? Minha fábrica fica perto." "É um pouco barulhenta, mas isso te incomodaria?" Enquanto Pedrinho hesitava em como responder, meu pai se virou para mim e disse: "Nathalie, vamos para casa."
Suas palavras implicavam que seria difícil para uma mulher sozinha criar uma criança e que seria melhor para nós retornarmos à nossa casa familiar. Depois do funeral, os outros parentes pararam de fazer comentários desnecessários para nós. Parecia ser um acordo não dito de que eles não queriam mais se envolver com Pedrinho e comigo. Apesar da minha forte vontade de criar Pedrinho sozinha, eu estava cheia de medo e incerteza por dentro. Pedrinho não havia derramado uma lágrima desde a morte de seu pai Sam. A realidade da morte de Sam ainda parecia inacreditável para mim, e meu luto permanecia enterrado profundamente dentro de mim. Então, meu pai se aproximou gentilmente de mim e perguntou com preocupação: "Você está bem?" Suas palavras romperam a barragem de emoções que eu havia segurado, e me vi abraçando meu pai, lágrimas fluindo incontrolavelmente, chorando intensamente como uma criança jovem. Pedrinho me observava silenciosamente à distância após esse episódio. Pedrinho e eu deixamos nosso apartamento e entramos no carro que meu pai trouxera para nos levar para nossa casa familiar. A vista do carro parecia melancólica, fazendo os dias passados com Sam parecerem distantes e envoltos em uma sensação de solidão. Ao chegarmos em nossa casa familiar, um novo capítulo de nossas vidas começou. Pedrinho, frequentando uma nova escola, parecia incapaz de se encaixar desde o primeiro dia. Fazer amigos leva tempo, eu o encorajava, enviando-o para a escola todos os dias. Comecei a trabalhar na fábrica de vidro do meu pai. Minha principal tarefa na fábrica era inspecionar a qualidade dos produtos de vidro acabados, examinando cuidadosamente e polindo cada item. O trabalho que costumava observar de longe na infância, considerado muito perigoso para eu participar, agora se tornará minha responsabilidade, me enchendo de uma certa profundidade emocional. Entre os funcionários veteranos estavam mulheres que haviam cuidado de mim no passado. "Você cresceu tanto desde que era pequena", elas costumavam dizer, olhando para mim com profunda emoção. Theodore, embora não diretamente envolvido na produção de vidro, era visto por perto, conversando animadamente com alguém que parecia ser um vendedor. Entre as minhas tarefas de inspeção, eu ocasionalmente olhava para os artesãos soprando vidro. A visão dos artesãos inserindo longas hastes em grandes fornos cheios de vidro derretido, brilhando laranja, parecia quase mágica. Eles habilmente envolviam a quantidade certa de vidro ao redor da haste e sopravam, inflando-o como um balão. Eu não pude deixar de admirar sua técnica e experiência. Internamente, eu pensava em tentar soprar vidro um dia, mas a atmosfera da fábrica sugeria que iniciantes não eram permitidos. Os artesãos trabalhavam silenciosamente, mas fluidamente, e liderando esses especialistas estava meu pai, um pensamento que me enchia de profundo orgulho. Durante esse tempo, eu estava me esforçando ao máximo para me adaptar à nossa nova vida. Pedrinho também devia estar lutando para se ajustar ao seu novo ambiente. Em uma reunião de pais na escola, um dos pais mencionou a situação de Pedrinho na escola. O fato de sermos uma mãe e filho não sanguíneos tornara-se um rumor local, e parecia ser sussurrado na escola dele. Naquela noite, depois de ouvir esse fato, comecei a andar com o coração pesado, cheio de pensamentos diversos, inconsciente e incapaz de imaginar tal situação. Estava atormentada por arrependimento, desculpas e um desejo de escapar, desejando que Sam ainda estivesse aqui. Ao chegar em casa, os tênis de Pedrinho estavam espalhados na entrada, o que me trouxe um leve senso de alívio. Ao caminhar pelo corredor e bater suavemente na porta do quarto de Pedrinho, perguntei: "Pedrinho, podemos conversar por um momento?" "Não abra a porta, por favor." A voz ligeiramente rouca de Pedrinho veio de dentro do quarto. Pausadamente, sussurrei uma desculpa em meu coração, depois reuni coragem e continuei: "Pedrinho, você pode me contar sobre a escola ou qualquer coisa, se puder falar?" Não houve resposta de Pedrinho, e o silêncio envolveu o quarto. Depois de ficar parada na porta por um tempo, Nathalie se moveu relutantemente para preparar o jantar. Com o passar dos dias, as conversas com Pedrinho se tornaram cada vez mais escassas. Não importava o quanto Nathalie agisse alegremente, Pedrinho parou de falar sobre a escola completamente. Eventualmente, ele parou de ir para a escola e ficava na maior parte do tempo em seu quarto. Nathalie, saindo para trabalhar ao mesmo tempo em que Pedrinho supostamente saía com sua mochila, não conseguia confirmar o que ele fazia depois. No trabalho, Nathalie não conseguia parar de pensar em Pedrinho, levando a lapsos de concentração e erros básicos, como deixar cair acidentalmente produtos de vidro recém-feitos. Meu pai, percebendo meu estado, ofereceu conselhos.
Às vezes com firmeza, às vezes com bondade. Eu não conseguia me abrir totalmente para meu pai, que havia sido absorvido pelo trabalho durante minha infância, mantendo minhas emoções profundas escondidas. Ainda assim, ele vinha até mim após o trabalho, com uma expressão séria, e repetidamente dizia: se tiver alguma preocupação, sinta-se à vontade para falar comigo. Suas repetidas garantias de que eu poderia falar com ele sempre que precisasse implantaram em mim uma forte determinação de proteger Pedrinho. Após noites de profunda reflexão, tive uma ideia para me comunicar com Pedrinho. Numa manhã tranquila, durante o café da manhã, apresentei um novo smartphone a Pedrinho. Pedrinho, olha só, é um novo smartphone. Se tiver algo difícil de falar na escola, pode me mandar um e-mail. Farei o que puder para ajudar, disse. Obrigado, murmurou Pedrinho, segurando cuidadosamente o novo telefone com ambas as mãos. Por um tempo, não houve comunicação de Pedrinho devido à minha incapacidade de ensiná-lo corretamente a usar o smartphone. Aceitei isso como normal. Inesperadamente, um dia recebi um e-mail de Pedrinho mencionando que um homem gentil na fábrica de vidro havia lhe ensinado o básico do smartphone. Gradualmente, Pedrinho começou a compartilhar suas experiências escolares por e-mail, me levando a pensar em maneiras de apoiá-lo como mãe. Embora eu não pudesse intervir diretamente em incidentes específicos na escola, eu podia enviar palavras de encorajamento por e-mail. Talvez essas mensagens fornecessem algum tipo de apoio para Pedrinho. Após dar o smartphone a Pedrinho, ele gradualmente voltou à rotina escolar regular. Ao longo de seus anos no ensino médio, Pedrinho frequentou a escola diligentemente, sem problemas. Como aluno do ensino médio, Pedrinho começou a conversar diretamente comigo sobre suas experiências escolares, impressionando-me com sua franqueza. Nos fins de semana, meu pai levava Pedrinho à fábrica para experimentar a arte de soprar vidro, uma vez proibida devido aos seus perigos. Ao ver Pedrinho aprender a soprar vidro, fiquei cheia de alegria e orgulho. Meu pai começou a ensinar a Pedrinho técnicas de fabricação de vidro nos fins de semana e nos dias de folga da fábrica. Os copos que ele fazia eram tão belos quanto obras de arte, transmitindo uma sensação especial. Conforme Pedrinho se aproximava de seu último ano no ensino médio, ele demonstrava uma atitude passiva em relação à faculdade e ao emprego, ponderando profundamente sobre que carreira seguir. Os lembretes constantes de seu professor sobre seus planos futuros deixaram claro que Pedrinho ainda não havia decidido seu caminho após a formatura, fazendo-me sentir a responsabilidade como mãe. Nos fins de semana, eu observava Pedrinho praticar a fabricação de vidro com meu pai, enquanto eu lidava com tarefas administrativas, como organizar faturas, num canto da fábrica. Durante os intervalos, Pedrinho e Teodoro podiam ser vistos sentados em cadeiras de tubo, discutindo algo enquanto observavam o vidro derretido com atenção. Ainda há sentido em fazer vidro à mão nos dias de hoje? Perguntou Pedrinho. Meu pai mostrou uma expressão complexa, pensativo. Em resposta à pergunta de Pedrinho, embora eu não conseguisse dizer como Teodoro, o artesão, aparecia aos olhos de Pedrinho, que estava entrando na vida adulta, as palavras de Pedrinho carregavam peso, e Teodoro as levava a sério. Ainda há grande significado em fazer vidro à mão, mesmo hoje em dia. Existem vozes que veem nossa indústria como declinante, mas o fato de podermos ganhar a vida mostra que nosso trabalho ainda tem valor. Há pessoas que apreciam o vidro que faço, disse ele. Você não tem medo do risco de falência? Perguntou Pedrinho. Na verdade, tenho muito medo. O risco de falência é sempre aterrorizante, respondeu meu pai. Enquanto Pedrinho e meu pai estavam profundamente envolvidos na conversa, eu despejava chá de cevada num copo de prática. Feito por Pedrinho e oferecido a eles, meu pai pegou o copo de vidro feito por Pedrinho, deu um gole no chá de cevada e mostrou uma expressão levemente melancólica. A transição para a mecanização nos produtos de vidro aconteceu quando eu era jovem. Nathalie era pequena naquela época e eu nem mesmo tinha tempo para brincar com ela. Eu estava desesperado para conseguir dinheiro todos os dias, sem espaço mental para sobras. Mamãe também deve ter se sentido solitária naquela época. Sim, provavelmente ela estava. Eu mal conseguia cuidar de Nathalie, o sentimento de responsabilidade como seu único membro da família era avassalador. Ouvindo meu pai, ele observou silenciosamente a fábrica de vidro, aparentemente perdido em lembranças. Quando comecei esse negócio, perdi minha esposa de repente. Não tive tempo para lamentar e tive que continuar avançando. O motivo era claro: criar minha amada filha Nathalie exigia uma situação financeira estável.
eu também precisava apoiar meus funcionários e manter nossa empresa viva. Nunca quis entristecer minha querida filha, então, não importa a dificuldade, me motivei para superá-la. Papai, desculpe por mostrar um lado tão feio. Honestamente, sou um homem autocentrado que só pensa em si mesmo. Hesitando um pouco, estendi lentamente a mão e toquei gentilmente a dele. Sua mão era magra, mas grande, com dedos longos e dava uma forte impressão. Ele deve ter criado inúmeros copos com essas mãos. Ajoelhei-me silenciosamente diante dele, antes que percebesse, segurava gentilmente sua mão com ambas as minhas. De sua mão, algo quente parecia fluir, como se estivesse falando diretamente ao meu coração. Papai, talvez eu não seja impressionante. A verdade é que muitas vezes me torno autocentrado, pensando apenas em mim mesmo. Quero expressar minha profunda gratidão, papai, por tudo que você fez pelo meu crescimento. Nathalie, você realmente me ouviu? Eu realmente não conquistei nada significativo. Apenas vivi desesperadamente, sentindo um profundo medo de me perder, tentando escapar desse medo. Não, isso não é verdade. Eu sempre senti isso. Sempre entendi profundamente meu pai, que trabalhava duro por mim. Muitas vezes, eu observava silenciosamente trabalhar diligentemente fora da fábrica, mantendo-me ocupado perto da entrada. Nosso pequeno canteiro de flores feito à mão, cheio de diversas flores durante o ano todo, sempre alegrava meus olhos. Então, um dia, um dos funcionários me contou algo. As flores, descobri, foram plantadas por meu pai. No começo, eu não conseguia acreditar que ele teria interesse em tais flores, mas depois entendi que ele as plantou todas para mim, provavelmente pensando que toda garota adora flores. Agora, aquele canteiro de flores não abriga mais as coloridas flores do passado. Quando a primavera trazia pequenas sementes que brotavam e floresciam em belas flores de estrela de Belém, o Pedrinho se formou no ensino médio e começou a trabalhar na fábrica de vidro de meu pai. Embora Theodore estivesse lidando com mais trabalho administrativo ultimamente, ele ainda visitava a fábrica ocasionalmente para se envolver na fabricação de vidro, observá-lo habilmente criar designs de vidro complexos como um mestre artesão era verdadeiramente um espetáculo de admirar. Tanto Pedrinho quanto eu admirávamos sua habilidade e paixão com reverência. À medida que o tempo passava, Pedrinho se casou com a filha de um dos parceiros comerciais de meu pai, e planos para construir uma casa duplex surgiram. Inicialmente, rejeitei firmemente a ideia, mas eventualmente concordei depois que Pedrinho expressou seu forte desejo de morar juntos. Quando propus a meu pai para se mudar conosco, ele, como de costume, brincou: "Não consigo dormir a menos que minha oficina esteja bem ao meu lado", e recusou a oferta. Então, um neto nasceu, e eu assumi o cuidado do bebê, permitindo que o ocupado Pedrinho tivesse um pouco de descanso. Andar com o bebê gentilmente embalado em meus braços tornou-se um momento precioso para mim. Era comum eu observar Pedrinho e seus colegas trabalhando na fábrica à distância. "Olhe, consegue ver aquele homem ali? É seu pai?" Eu gentilmente virava o rosto do bebê em direção a Pedrinho. O bebê, que observava quieto, de repente apontou para uma pequena flor estrela de Belém que florescia aos nossos pés. Essas delicadas flores em forma de estrela espalhadas pelo terreno da fábrica o encantaram, e ele começou a brincar, tocando-a suavemente, depois que o coloquei no chão. "O que está fazendo?" "Tenha cuidado, é perigoso", Pedrinho chamou, ao retornar da fábrica. Observando seu filho com uma mistura de seriedade e profundo afeto, ao ver o sorriso caloroso dele, reafirmei minha resolução em meu coração de cuidar e proteger essa preciosa vidinha para sempre.